Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um módulo, mais uma gravação aqui do nosso curso preparatório focado na banca Consulpan, trazendo um assunto, gente, que é o acidente vascular encefálico. Coloquei aqui algumas questões com os principais tópicos que são cobrados. Coloquei também um pouco da teoria para que você possa lhe aprofundar. Então, bora lá. Pega o teu material. Pegar aqui a minha caneta para poder começar a riscar aqui contigo. Pronto, peguei a caneta. Bora lá continuando. Gente, primeiramente nós precisamos saber quais são as características, o que é que caracteriza um acidente vascular encefálico, tá? Acidente vascular encefálico, como o próprio nome já diz, vai acontecer nos vasos, tá? E na região do encéfalo, nosso cérebro. Desenhei aqui, coloquei na verdade a foto do cérebro para vocês aqui no lado, mostrando que dependendo do local onde ocorrer esse acidente vascular encefálico, o paciente vai apresentar ou não uma característica, pode ter ali uma área, né, uma função corporal atingida, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, o que significa acidente vascular encefálico? Gente, é a redução do suporte, do aporte sanguíneo e de nutrientes no cérebro. O nosso cérebro, ele se alimenta de nutrientes, precisa de oxigênio para gerar energia, para produzir ATP, para que se possa, gente, que as células elas possam funcionar de forma correta. Sem essa energia, sem esse oxigênio, as células cerebrais, que são os neurônios, eles tendem, gente, a morrer, tá? Isso pode levar à morte. Então, o acidente vascular encefálico, a fisiopatologia é caracterizada por essas características que eu acabei de citar aqui para vocês, tá? Gerando assim o quê? Quando tem essa redução de nutrientes? Sofrimento neuronal, que pode culminar dependendo se o tratamento, gente, não for ali no tempo oportuno. Nós vamos ver um fluxograma com relação ao tratamento. Isso pode gerar a morte desses neurônios. Nós temos dois tipos principais de AVC, ou AVE, que é o isquêmico e o hemorrágico. Coloquei aqui uma foto para você mostrando a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Nós temos aqui o hemorrágico na primeira foto, o isquêmico na primeira foto e o hemorrágico na segunda foto. Vamos ver aqui as principais características que você tem que saber. Alguns concursos já cobraram qual tipo de AVC é o mais comum. Gente, o mais comum é o isquêmico, tá? Ele corresponde a 80% dos casos, é o mais comum. Mas o mais letal, que causa mais morte, tá? É o AVC hemorrágico. Então, você precisa saber. E, professora, quais são as características de diferença entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico? Bora lá. O isquêmico, gente, é ocasionado pelo quê? Pela obstrução do fluxo. Aqui nós estamos vendo nessa figura, nessa primeira foto aqui, ó, essa figura aqui redondinha, nós estamos vendo um exemplo de um vaso. Um vaso e o fluxo nesse vaso foi interrompido. Consequentemente, se o fluxo de sangue nesse vaso foi interrompido, nós temos a redução do oxigênio e uma redução de nutrientes que vão chegar a esses neurônios, que vai levar ao quê? Dano celular, dano neuronal. Então, AVC isquêmico é a interrupção do fluxo. E AVC hemorrágico, professora? AVC hemorrágico é caracterizado pelo rompimento daquela artéria. Pode ser decorrente de um aneurisma, que é o quê? Que é uma debilidade ali na parede do vaso cerebral, né? Que quando essa parede, ela geralmente aspectos genéticos, essa parede ela tem essa deficiência, pode ser que ocorra um rompimento e esse rompimento gera uma hemorragia. Gente, se gera uma hemorragia, se tem aqui o sangue, né? Fluindo, saindo desse vaso, consequentemente, o sangue que iria fluir aqui dentro do vaso vai estar o quê? Reduzido ou cessado. Então, consequentemente, aquela região cerebral que foi afetada, ela não vai receber oxigênio e nutrientes suficientes, consequentemente, essas células elas vão morrer e prejudicar aquele paciente se não for atendido a tempo, tá? Bora lá. Gente, algumas características do AVC hemorrágico o paciente pode perceber ali, né, durante o processo, uma cefaleia muito intensa. Cefaleia intensa é uma característica muito comum aqui no AVC hemorrágico, tá?
Gente, eu coloquei aqui ao longo das questões, ao longo da nossa aula de hoje, algumas características importantes de reconhecimento. Nós vamos ver. Bora lá continuando. Já falei para vocês sobre a característica do AVC hemorrágico, que ele é uma das que causam mais ali morte, né? Bora lá ver cada uma. O AVC hemorrágico, gente, ele vai corresponder de 15 a 20% dos distúrbios vasculares cerebrais, causado principalmente o que, gente? Hemorragia intracraniana, não falei para vocês do aneurisma, né? Ali na região subaracnoide é uma das mais comuns, sangramento ali no tecido, no ventrículo, que são os espaços que tem ali no nosso encéfalo, nas regiões ali do nosso encéfalo, ou espaço subaracnoide, né? Esse sangramento pode ocorrer nesses dois espaços. Gente, pode resultar de quê? De um aumento da pressão intracraniana, certo? Redução ali, causa uma redução do suprimento sanguíneo e é o de maior letalidade, como eu já falei para você anteriormente. Aqui eu mostro para vocês algumas características clínicas que o paciente pode apresentar quando ele está em quadro de AVC hemorrágico. Nós temos aqui a cefaleia intensa, certo? De ocorrência súbita. O paciente pode vir a apresentar vômitos, alteração de consciência, perda da visão, diplopia, que é a visão dupla, pitose, gente, que é queda ali da pálpebra, déficits neurológicos, sangramento, coma e morte, né? Caso esse paciente não seja tratado de uma forma rápida, né, em tempo oportuno, ele pode evoluir para a morte. Manejo clínico desse paciente, manter esse paciente em repouso, sedação, tratamento clínico ou cirúrgico para evitar o quê? A ocorrência de novos sangramentos. Existe uma característica bem importante aqui no AVC hemorrágico, é que nós não fazemos o uso de trombolítico em pacientes que apresentam AVC hemorrágico. Por quê, professora? Porque isso pode desencadear maiores sangramentos ali naquele paciente pode ter um agravamento dos sintomas e a óbito mais rápido, tá? Então, bora lá. O tratamento, manejo clínico aqui do paciente com AVC ou AVE hemorrágico, a gente trata ali as convulsões, né? Se o paciente apresentar o uso de analgésicos, agentes antihipertensivos, porque muitas vezes o AVC hemorrágico ele pode ser caracterizado, ele pode ser decorrente, na verdade, de um aumento muito exacerbado da pressão arterial. Não somente da pressão intracraniana, como também da pressão arterial sistêmica, tá? Então, a gente avalia os sinais vitais desse paciente, eleva a cabeceira desse paciente de 30 a 45, para quê? Por que a gente eleva a cabeceira? Para a gente reduzir a pressão intracraniana, tá? Reduzir ali o fluxo sanguíneo que vai até aquele cérebro daquele paciente. Reduzir a ansiedade, porque pode sim gerar ansiedade. E avalia a deteriorização neurológica, que entra a escala de coma de Glasgow, né? Avalia esse paciente e trata as complicações, como a gente até já falou. Anticonvulsivantes, uso de analgésicos, agentes antihipertensivos e tratar também a hiperglicemia, que é característica que pode ser apresentada ali em pacientes com AVC hemorrágico. Cuidado, não confunde o tratamento do AVC hemorrágico com o tratamento do AVC isquêmico. Você tem que prestar muita atenção, porque a banca ela vai tentar misturar essas características para tentar te confundir durante a prova, tá? Agora vamos ver aqui o esquema do AVC isquêmico, o tratamento aqui, na verdade, dos dois. E quando evolui para AVC isquêmico, nós temos aqui um fluxograma bem interessante. Eu posso passar esse fluxograma para vocês. Aqui fala do tratamento, né, ao longo do tempo desse paciente. Então, vamos lá. O paciente, gente, em AVC, quais são os sinais que esse paciente pode apresentar? Dificuldade visual, dificuldade na fala, cefaleia intensa, tontura, né? Perda da força e da sensibilidade. Esse paciente na chegada no serviço de emergência, gente, o que é que a gente tem que observar aqui? Esses sintomas tiveram início em menos de 4 horas, porque, gente, o início dos sintomas em menos de 4 horas é de suma importância para iniciar o tratamento, até para dar início àquele tratamento, tá? Então, bora lá. Se esses sintomas iniciaram a menos de 4 horas, a gente vai seguindo. Gente, e se não for possível dizer o tempo exato do início daqueles sintomas? A gente leva em consideração a última vez que o paciente foi visto normal, bem, né?
em seu estado normal, para poder contar ali a janela de 4 horas. Bora lá. Na sala de urgência, unidade de AVC, unidade vascular, o que é que nós temos que fazer? Ali nos primeiros 10 minutos, observa aqui essas características, porque a banca Consulpan, ela pode te cobrar, não só a banca Consulpan, como também outras bancas. Então, é importante que você estude. Meu gato, vocês estão vendo aqui, ó, estudando com a gente, tá? Bora lá. Então, é importante que você estude, é importante que você aprenda, não só para a Consulpan, mas também para outras bancas, para outros certames que você possa tentar de outras bancas também, tá? Então, bora lá. Em 10 minutos, o que é que deve ser feito? Confirmar ali o tempo dos sintomas, a gente já viu quais os sintomas e o tempo adequado. Acionar a equipe no tratamento, né, do AVC, solicitar uma tomografia computadorizada. Gente, é o exame ali padrão ouro para o quê? Para se diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, é a tomografia computadorizada, tá? Bora lá. A gente também verifica algumas enzimas desse paciente, tá? Creatinina também, os níveis de sódio, tá? Aplica a escala de AVC. Posso passar para vocês, eu acho que eu não coloquei aqui no material. Se não tiver colocado, me chama aqui, vou colocar aqui meu Instagram, que eu passo para você essa escala. Thalita C. Matias. Lá no Instagram, Thalita C. Matias, tá? Eu passo para você a escala. Bora lá. E o que é que os profissionais de enfermagem eles têm que fazer? Acionar a coleta de exames, manter a cabeceira reta aqui de início, né? Verificar esses sinais vitais desse paciente, pulsionar esse paciente, tá? Observar se ele tem características de hipoxemia. Após, gente, a realização da tomografia, o que é que se deve saber? Gente, a gente pode confirmar ali a hipótese, tem a tomografia computadorizada, tem presença de sangue ou não tem presença de... Gente, desculpa, tá? Tem presença de sangue ou não tem presença de sangue ali. Porque se tem presença de sangue na tomografia computadorizada, pode ser uma característica de AVC hemorrágico. Então, isso é importante para a gente saber qual a conduta que vai ser feita ali naquele paciente. Se não tiver, gente, aqui, por exemplo, se não tiver sangue na tomografia, olha aqui a janela de tempo. Nós temos 30 minutos, 45 minutos. Não tem, gente, sangue. A gente observa se tem critérios de exclusão para tratamento com trombolítico, né? Para uso desse trombolítico. Então, bora lá. Ele não tem. Então, a gente começa ali com a alteplase RTPA intravenosa, a dose de 0,8 miligramas por quilo. Não é 0,8 miligramas no geral, é 0,8 miligramas por quilo do paciente, tá? 10% dessa dose da alteplase ela é administrada em bolos e o restante é administrado em 1 hora. Então, muito importante. O início do trombolítico, gente, ele tem que ser feito ali nos primeiros 60 minutos do atendimento. O paciente chegou ali na emergência, é feita a avaliação dos sinais clínicos, esse paciente ele vai para a tomografia computadorizada, é verificado os sinais vitais, então é uma equipe multiprofissional que vai avaliar esse paciente, tá? E, consequentemente, após essa avaliação, esse paciente, se tiver indicação de trombolítico, se for um AVC isquêmico, né, se não tiver sinais de hemorragia ali na tomografia computadorizada, esse paciente vai realizar a administração do RTPA, tá? Intravenosa, 0,9 miligramas por quilo, 10% da dose, gente, em bolos, e o restante na 1 hora. Então, nós temos aqui, em 60 minutos, esse é o tempo de administração do trombolítico, tá? Bora lá. Se tiver sinais de exclusão, gente, para AVC, tratamento do trombolítico, né, AVC isquêmico, aquele paciente apresentar sinais de exclusão, nós vamos administrar AS, ácido acetil salicílico, de 100 a 300 miligramas por dia e manejar parâmetros, né? Observar os parâmetros daquele paciente. Se aquele paciente não tiver indicação para uso do trombolítico, administra ácido acetil salicílico de 100 a 300 miligramas, né, por dia naquele paciente e manejar os parâmetros. Aquele paciente tem que ficar o quê? Em observação.
Tem que ser corrigido também, gente, sinais de deteriorização ali, sistema nervoso, outras características como a gente vai ver aqui ao longo do tempo, tá? Então, bora lá. Se durante o exame, gente, a tomografia computadorizada, o paciente tiver sangramento ali cerebral, né? Observa-se ali naquela tomografia, que aquela tomografia tem aspectos de sangramento, esse paciente ele não vai receber ali a administração do trombolítico. Ele vai seguir o protocolo de quê? De hemorragia cerebral. Então, bora lá. Qual é o protocolo? Maneja ali os parâmetros fisiológicos e vai ser administrado o quê? É administrado o AS 300mg nesse paciente. E se esse paciente tiver indicação de tratamento, gente, cirúrgico, esse paciente é encaminhado para tratamento cirúrgico. Bora lá para a primeira questão, Consulpan 2019. Os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos representam 15 a 20% dos distúrbios vasculares cerebrais. São complicações potenciais relacionadas a acidente vascular encefálico hemorrágico, exceto, gente, vimos aqui as convulsões como complicações potenciais, ali decorrentes do acidente vascular, né? Hemorrágico. Vimos também a elevação dos níveis de sódio, tanto que a gente tem que monitorar esses parâmetros de sinais vitais. Vimos que pode ocorrer ali um novo sangramento, né? Pode gerar um novo sangramento. O tratamento ele tem que reduzir ali as possibilidades de geração de um novo sangramento. O único item aqui que não corresponde, gente, a complicações potenciais relacionadas a um AVC hemorrágico é a hidrocefalia, item C de casa, é o gabarito da nossa primeira questão, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Gente, antes de ir para a próxima questão, gostaria de falar com vocês sobre a escala de Cincinnati. É uma escala que nós aplicamos ali em pacientes que têm o quê? Suspeita de AVC. É uma escala feita no ambiente pré-hospitalar, tá? Escala pré-hospitalar, no qual nós vamos observar se o paciente tem queda facial, debilidade dos braços ou fala anormal. Bora lá. Gente, se um desses achados, ou seja, que achados, professora? Queda facial, debilidade dos braços ou fala anormal. Se um desses achados, o paciente apresentar pelo menos um desses achados como positivo, ele tem chance de ter AVC, né? Isquêmico, AVE, em 72%, né? 72% de chance. Eita, desculpa, aqui tá dando confusão de gato. Mas bora lá continuar. Se ele tiver pelo menos 3 sinais positivos, gente, nós temos aqui 85% de chances de o paciente estar apresentando um AVC ou AVE isquêmico. Um sintoma apresentado por esse paciente, 72% de chance de o paciente estar apresentando um AVC isquêmico. Se tiver 3 dos sinais positivos, 85% de chance. Aí, esse paciente é encaminhado para atendimento de urgência, tá? E é feito todo aquele protocolo que a gente viu no slide anterior. Bora lá para a segunda questão. Gente, algumas questões eu não encontrei da Consulpan voltadas ali para a escala de Cincinnati. Então, quando eu não encontro, eu coloco para vocês aqui questões de outra banca, porque é importante a gente estudar para encher lacunas nos nossos estudos, tá? E fixar o assunto que está ali sendo contemplado no nosso edital. Bora lá. Em ambiente extra-hospitalar, um enfermeiro realiza a avaliação de um usuário com 62 anos de idade, com queixa de cefaleia, olha aqui, cefaleia, vestigem, distúrbio da marcha e visão unilateral. Suspeitando se tratar de um caso de acidente vascular cerebral, AVC, entre outras ações, o enfermeiro solicitou ao indivíduo que mostrasse os dentes, sorrisse, né? Fechasse os olhos e elevasse os membros superiores, mantendo-os nessa posição por 10 segundos. Está descrevendo aqui a escala que nós vimos no slide anterior, né? A avaliação da escala de Cincinnati que nós vimos no slide anterior. E que repetisse a frase: o Brasil é o país do futebol. É correto afirmar que, ao realizar essas solicitações, um enfermeiro está aplicando a escala de, escala de Cincinnati. É a escala utilizada para avaliar o paciente com suspeita de AVC isquêmico. Lembrando que se o paciente tiver um dos sintomas
Isso pode ser uma característica de 72% de chance desse paciente estar apresentando um AVC isquêmico, tá? E se tiver 3, gente, 85% de chance. Bora lá, continuando. Já pega aqui essas características, pega aqui a avaliação da escala, porque também pode ser cobrado ali em procedimentos de enfermagem para você, que é um tópico do seu edital, que a gente vê junto aqui com vários assuntos. Por quê, gente? Porque é um mundo, né? Então, esses procedimentos, eles podem ser cobrados na tua prova. Então, avaliação pela escala de Cincinnati pode ser cobrada. Então, já copia aqui, já fixa essa definição aqui da avaliação, tá? Questão recente 2025. Vamos para a terceira questão da Consulpan, tá? O acidente vascular cerebral hemorrágico ocorre quando há, aí colocou um tracinho aqui para a gente completar. Acidente vascular hemorrágico ocorre quando? Gente, quando ocorre uma obstrução, falso, ele quer um hemorrágico. Quando ocorre obstrução, gente, é isquêmico, então só pode ser o item o quê? C ou D. Vamos continuar. De um vaso cerebral, provocando... Se, gente, tem um rompimento, não vai ter uma obstrução da passagem de oxigênio, né? Vai ter o quê? Hemorragia, não vai ter formação de trombos. Então, o item correto aqui da nossa terceira questão é item C. Por quê? Porque quando ocorre um rompimento desses vasos, né, cerebrais, provoca uma hemorragia, tá? Item C. Bora terminar de ler aqui o enunciado. Ele pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície, entre o cérebro e a meninge, ali na região subaracnoide, que a gente viu. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar morte, com mais frequência que o AVC isquêmico. Tudo aquilo que a gente conversou ali de imediato, antes de iniciar ali a nossa resolução de questões. Preenche corretamente as lacunas, respectivamente, pedindo para você dizer ali o que é que preenche, né? O item C de casa é o nosso gabarito. Bora lá para a questão 4, questão também recente de AVC. Se as bancas estão cobrando, a Consulpan também pode vir ali a cobrar essas questões, tá? Então, quando eu não encontrei questões ali sobre o assunto específico do que eu queria falar, eu coloquei questões de outras bancas para a gente contemplar ali o assunto e estudar de forma, de forma prática, de formativa, com a resolução de questões. Bora lá. Rede Sara, questão de alto nível, 2025. Determinados acidentes vasculares cerebrais podem resultar em apraxias que comprometem movimentos básicos necessários ao cotidiano. Uma pessoa, após sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico, apresentou dificuldade grave em articular palavras em sua fala, sendo necessário acompanhamento fonoaudiólogo e fisioterapêutico de longo prazo. A região do córtex cerebral mais provavelmente afetada pelo AVC. Gente, quando se fala de danos na fala, tá? Nós estamos falando de área de Wernicke. Eu acho que eu coloquei aí o gabarito errado no seu material, mas é o item B, área de Wernicke, tá? Lembrando, área de Wernicke e área de Broca, ou área de Broca, tá? São áreas que, quando ocorre uma redução da irrigação sanguínea, ali nessas duas regiões aqui, gente, o paciente pode ficar com dificuldade, tanto dos movimentos básicos ali na articulação das palavras, no caso a área de Wernicke. A área de Broca já é a questão da formação de palavras, porque não adianta só nós termos ali a capacidade de expressar ali formação de palavras, mas nós temos o que também? Ter a capacidade de formar frases congruentes, frases que tenham sentido. Então, a área de Wernicke afeta o que, gente? Dificuldade de articular as palavras, tá? A área de Wernicke. A área de Broca, a área cerebral, que afeta ali a dificuldade de formar frases congruentes, frases que fazem sentido, né? Articulação, formação de frases. Então, é importante você anotar essas características, porque isso já foi cobrado aqui recentemente por provas, por outros certames, a Consulpan ela pode vir a te cobrar. Item correto aqui da nossa quarta, item B de bola, área de Wernicke. Vamos aqui para a nossa quinta questão. Prefeitura de Catas Altas, Minas Gerais, 2025, sobre os cuidados de primeiros socorros em caso de suspeita de acidente vascular cerebral,
Marque a opção correta que ele está querendo fazer, gente, que você saiba o que se fazer em caso de primeiros socorros. Está lá no nosso edital esse tópico, e é um tópico comum ali, atendimento de urgência e emergência, primeiros socorros, procedimentos de enfermagem, tudo isso pode cair aí atendimento no caso do AVC, que é o nosso tópico de estudo. Bora lá, ele quer a opção correta. Em caso de suspeita de AVC, deve-se oferecer alimentos ou líquidos ao paciente para evitar desidratação. Gente, falso. Não é ali um primeiro socorro. Primeiro socorro ali durante o atendimento desse paciente. O que é que a gente precisa fazer com esse paciente? Manter ali aquele paciente com a cabeceira elevada, tá? No caso de acidente, né? Suspeita de acidente vascular encefálico, a gente mantém ali a cabeceira elevada para evitar que ocorra um aumento da pressão intracraniana, né? Porque quando a gente coloca o paciente em decúbito dorsal ou em posição de Trendelenburg, esse paciente pode vir ali a ter aumento da pressão intracraniana porque o fluxo sanguíneo ele vai ser direcionado para o sistema nervoso central, para o cérebro, tá? Então a gente mantém aquela cabeceira elevada e aciona o serviço de urgência e emergência. Então o item correto aqui, gente, é o item B de bola, é o item que mais se adequa aqui ao nosso gabarito. Vamos ver os outros. Movimentar o paciente rapidamente é essencial para evitar a progressão. Gente, pelo amor de Deus. O paciente já está com o quê? Com AVC, pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. Se for hemorrágico, já está tendo o quê, gente? Um extravasamento sanguíneo no sistema nervoso central desse paciente. Esse paciente, ele já está, gente, muitas vezes com a pressão arterial aumentada. Você movimentando, você vai favorecer mais ainda aquele processo hemorrágico e aumento daquela pressão. E no isquêmico, gente, também a gente não faz esse procedimento, porque vai requerer mais oxigênio do corpo, né? Movimento excessivo, e esse paciente ele está com redução do volume sanguíneo cerebral, então nós não podemos fazer movimentos bruscos nesse paciente, então falso, tá? Item D, realizar a massagem cardíaca é o primeiro passo nos casos de AVC, independente dos sinais vitais do paciente, gente, pelo amor de Deus. Nós vamos ter uma aula falando sobre a questão das massagens cardíacas, né? E quando elas devem ser realizadas, e consequentemente, gente, não é um sinal de AVC, não é indicativo de início, né, de massagem, né, de compressão. Massagem cardíaca não é indicativa aqui nos casos de AVC, a não ser que seja identificado que esse paciente está sem pulso ou que esse paciente, gente, não está respirando, né, está inconsciente, todas aquelas características que nós temos que avaliar segundo protocolos internacionais. Então, o item correto aqui da nossa questão, o item B de bola, quinta questão. Anota, grifo aí, corrija se tiver erros aí no gabarito do seu material, porque pode ser que tenha, você corrija aqui de acordo com a nossa aula. Vamos aqui para outra questão de 2024. Gente, lembrando que eu falei para você que quando eu não encontrei questões ali relacionadas ali à banca Consulpan, eu peguei questões de outra banca para que você possa realmente fixar e estudar o conteúdo independente da banca. Você vai parar somente nessas questões? Não, você vai estudar o máximo de questões que você puder. Bora lá. Um enfermeiro realiza exame físico neurológico em um paciente com acidente vascular cerebral isquêmico. Olha aqui, ele já disse que era o isquêmico. Bora lá. Ao avaliar a função motora, um enfermeiro solicita ao paciente que estenda os braços para a frente com as palmas das mãos voltadas para cima. Ele está descrevendo aqui um procedimento de enfermagem feito no exame físico desse paciente. Gente, nas questões, a gente sempre vai estudar procedimento e exame físico. Desde o começo aqui nós estamos percebendo que nós temos questões, eu fiz questão realmente de colocar assuntos que abordassem exame físico para a gente poder ali preencher ali, marcar mais um item do nosso edital de acordo com as questões que nós vamos resolvendo, porque tem lá exame físico, procedimento de enfermagem, é muito cobrado não só pela Consulpan, como também por outras bancas. Então o exame aqui em questão é utilizado para se avaliar um paciente com AVC. Pede-se para o paciente estender os braços para frente, com as palmas das mãos voltadas para cima, né? Palma da mão voltada para cima. E mantenha a posição por alguns segundos. Durante a avaliação, o enfermeiro observa que o braço esquerdo do paciente apresenta movimento de pronação, né? Bora lá. Tá pronando. E queda gradual. Estava com a palma da mão para cima, virou, né, pronação e caiu. É um sinal neurológico evidenciado nesse caso. Qual é o sinal neurológico, gente?
é o sinal de Mingazini. Sinal de Mingazini é um teste utilizado para avaliar, gente, a força muscular. Avalia a força muscular. Não é avaliado somente em membros superiores, como também, gente, nos membros inferiores desse paciente. Pode indicar ali uma lesão, vou colocar aqui. Lesão córtico espinhal, que pode ser muito comum em pacientes, gente, com AVC. Então, é um teste que é utilizado ali no ambiente hospitalar, avaliação desse paciente, da força muscular, paciente suspeita de AVC, porque é uma característica, gente, que o paciente pode apresentar uma lesão córtico-espinhal. Então, muito cuidado, gente, não foca só na escala de Cincinnati. Aqui eu te trago muito mais, e você está percebendo, exame físico, primeiros socorros no ambiente extra-hospitalar, tratamento no ambiente intra-hospitalar, o que se deve fazer, né, assistência de enfermagem, exames que muitas vezes você não vê aí em outros cursos abordando, mas aqui no meu eu faço questão de colocar para você, para que você possa realmente aprofundar mais o assunto e se cair você não erra mais, tá? Então, bora lá. Gente, o sinal de Romberg já é um sinal que avalia o equilíbrio. Na avaliação do equilíbrio do paciente, pode indicar que esse paciente tem uma lesão no cerebelo, tá? Sinal de Babinski, gente, Babinski é utilizado em reflexo ali do recém-nascido, mas também é utilizado ali também, gente, no adulto, que pode ser um indicativo de lesão, tá? De lesão ali nesse paciente do sistema nervoso. Então, é utilizado também, não só na criança, como no adulto. Também chamado de reflexo cutâneo, vou colocar aqui. Reflexo cutâneo plantar. Reflexo cutâneo plantar. Nós temos também, gente, o sinal de Brudzinski e o sinal de Kerning, que são sinais, gente, que são utilizados para avaliar o paciente com o quê? Com inflamação das meninges, meningite, tá? Que é utilizado muitas vezes de flexão das pernas ou de extensão e flexão do pescoço para avaliar o paciente com suspeita ali, né, uma confirmação, sinal confirmatório de meningite, tá? Então, já anota essas características desses testes, porque aqui nós estamos estudando não somente AVC, mas também exame físico do paciente, semiologia, que pode ser um item, uma questão aí da tua prova, tá? Gabarito da sexta questão, item D de dado. Coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei ou não. Eu acho que eu não coloquei. Ou ficou desconfigurado em algum outro slide, mas não tem problema, tá? A gente continua vendo aqui. Era uma foto mostrando o teste, sabe? Eu não coloquei aqui, pensei que eu tinha colocado. Existem critérios, lembrando que, gente, o uso do trombolítico o paciente ele tem que o quê? Que está apto para utilizar essa medicação. Então, quando é que é ser utilizado o trombolítico? No AVC isquêmico, certo? Quando é que a gente confirma um AVC isquêmico? Tomografia computadorizada sem sinal de hemorragia, tá? Lembra lá do tempo que é feito? A administração do trombolítico tem que ser feita em 60 minutos, tá? 60 minutos de tempo que aquele paciente chegou ali no ambiente intra-hospitalar. Então, para administrar o trombolítico, idade superior a 18 anos, tem que ser o quê? AVC isquêmico em qualquer território encefálico. Possibilidade de se iniciar a infusão do RTPA dentro de 4,5 horas do início do sintoma, gente, olha, muito importante. Onde tem número, tem questão e a banca pode te cobrar. É por isso que o tempo de atendimento ele é super importante, porque quanto mais esse paciente demora, gente, mais grave esse paciente pode ficar, levando ao coma e à morte. E o tratamento também pode ser prejudicado.
tomografia computadorizada do crânio ou ressonância magnética, sem evidência de hemorragia. Os critérios de inclusão são até fáceis, tá? Eu acho que eu não coloquei isso no seu material. Você vai bater o print e vai guardar aí no seu material. Para quê? Para que você possa estudar e acrescentar, porque o estudo é ativo. Nós estamos aqui acrescentando e preenchendo lacunas para que você não possa ficar com o material, gente, engessado, né? É um material que você construiu. Nós temos também os critérios de exclusão, ou seja, critérios nos quais esse paciente não pode tomar, fazer uso do RTPA. O uso de anticoagulantes orais com tempo de protrombina, né, maior que 1,7. O uso de heparina nas últimas 48 horas. AVC isquêmico ou traumatismo crânioencefálico nos últimos 3 meses, onde tem número, tem questão. Então, muito cuidado, meu povo, pelo amor de Deus. Muito cuidado, porque isso aqui é cara, cheiro de prova. Não só da Consulpan, como também de outras bancas. Então, foca, presta atenção. Não assiste essa aula deitado, tenta assistir essa aula focando o máximo possível, para que você possa fazer valer ali o seu tempo, né, o seu investimento. Bora lá. História pregressa de hemorragia intracraniana ou de má formação vascular cerebral, pressão arterial sistólica maior ou igual a 185 milímetros de mercúrio, ou PA diastólica maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio em 3 ocasiões. No intervalo o quê? De 10 minutos. Verificou-se, né? Deu esses valores aqui. Espera 10 minutos, observa-se de novo. Deu de novo, valores aumentados, né? Acima dos parâmetros aqui, elencados. Então, é um critério de exclusão. Outros critérios de exclusão. Melhoria rápida e completa dos sinais e sintomas, que pode ter sido o quê? Um sinal, gente, que o paciente melhorou muito rápido, né? Bora lá, continuando. Déficit neurológico leve. Cirurgias de grande porte, em que período? Nos últimos 14 dias. Pulsão arterial em local não compressível na última semana. E pulsão lombar nos 7 dias. Esses aqui são os critérios, né, gente, de exclusão. Nós temos também critérios relativos que eu vou abordar aqui na questão da FGV 2024, questão de alto nível, tá? Questão difícil, porque exige que o aluno ele tenha um conhecimento, que ele tenha estudado, que ele saiba realmente diferenciar os critérios de exclusão absolutos e os relativos. Bora lá. Um paciente adulto vítima de AVC isquêmico não pôde realizar a terapia trombolítica por apresentar uma contraindicação relativa. Para o tratamento, entre as contraindicações está, ele quer saber aqui uma contraindicação. Suspeita de hemorragia subaracnoide, gente, é uma contraindicação absoluta. Histórico de hemorragia intracraniana, né, gente, aqui tem que ser avaliado, tá? Absoluto. Cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias é o quê? Absoluto. Infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, gente, esse aqui é o gabarito, tá? Da nossa questão. Hemorragia gastrointestinal nos últimos 21 dias, gente, é absoluto, tá? É absoluto. Então, cadê? Opa! Falso, né? Ele quer um relativo. Então, o item D é o item incorreto da contraindicação. Vamos aqui para a questão 8. No AVE isquêmico, grifa aí que é o isquêmico. O paciente é avaliado para a possibilidade de trombólise. Mais uma questão cobrando critérios de inclusão ou de exclusão de uso de trombolítico. Gente, é endovenoso, lembra? 10% é 0,9 miligramas por quilo, 10% ali é feito em bolos e o restante é feito na primeira hora, tá? Quanto mais rápido é iniciado o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Um critério de inclusão para o uso da alteplase é, ele que é um critério de inclusão. O uso de anticoagulantes orais, não, gente, critério de exclusão, né? A gente já viu. Presença de déficit neurológico leve? Não, gente, aqui critério de exclusão. Lembra que a gente viu? Suspeita clínica de hemorragia subaracnoide? Exclusão. AVC isquêmico em qualquer território? Esse é o gabarito da nossa questão. Item D de dado. Nós vimos aqui os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Critérios de inclusão: idade superior a 18,
AVC isquêmico em qualquer território encefálico, tá? Então, muito cuidado. Nós encerramos aqui o nosso bloco, tá? De questões, nosso bloco também ali de explicação da teoria, focado aí nas tuas provas da Consulpan. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, não hesite em entrar em contato, pode entrar em contato. Eu estou aqui para tentar te ajudar você a conseguir a sua aprovação. Tenha calma que vai dar tudo certo, porque você está fazendo o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo, tá? E conte comigo. Beijo, até a próxima aula. Tchau!